Que antes desse acidente, o presidente havia se posicionado sobre alguns assuntos polêmicos. Ele, por exemplo, disse que vai mudar a composição de funcionários das agências reguladoras que cuidam do abastecimento de energia do país. Lula criticou a maneira como a ANEEL atuou no caso do último apagão em São Paulo. Marina Demore. Marina, não é bem assim, né? Vou lá mudar. Ele precisa compor, por isso pediu um estudo à Advocacia Geral da União sobre esse assunto, também tangendo esse ponto da mudança, já que o governo federal fala da contaminação da agência por bolsonaristas, mas é um acordo que passa também por outros poderes. É exemplo do Legislativo, é preciso compor, não é o presidente da República que vai lá e vai baixar essa norma. Exatamente, viu, Tainá? Houve essa crítica feita pelo presidente Lula, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, também já tinha se manifestado nesse sentido, né? Criticando a atual composição da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, diante de toda a crise em São Paulo envolvendo o apagão, que foi também alvo, né, de diversas manifestações de insatisfação e de irritação do próprio presidente Lula. E é importante a gente trazer esse ponto de vista da legislação, do Legislativo, porque justamente nessa semana começa um debate que vai ser promovido pela Advocacia Geral da União, a AGU, que estuda então a criação de um órgão supervisor para monitorar as atividades de todas as agências reguladoras do país. Essa ideia de uma instância coordenadora vai ser discutida, portanto, nesse grupo de trabalho, que vai reunir também outros órgãos do governo federal, outros ministérios, a fim de elaborar uma minuta de um projeto de lei que deve ser enviado ao Congresso Nacional para modificar a legislação regulatória brasileira. A gente só resgatando então o que o presidente Lula falou no último sábado, a fala dele foi durante uma live ao lado do candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos. Ele disse que a ANEEL não regula e nem fiscaliza e que vai, portanto, mudar a composição de funcionários das agências que gerem o abastecimento de eletricidade no país. Lula relembrou o fato de os atuais diretores da ANEEL terem sido indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Sobre isso, a gente lembra que a grande crítica do governo é em torno do fato de os mandatos dos diretores não coincidirem com os mandatos dos presidentes da República. O governo é, por um lado, favorável à manutenção desses mandatos, mas desde que eles coincidam, então, com os mandatos presidenciais. Isso facilitaria, por exemplo, um diálogo do presidente Lula ou de outro presidente, né, com os presidentes das autarquias, com o Palácio do Planalto. E isso poderia ser favorável, na visão do atual governo, então, a essa administração, a essa conversa entre as autarquias e os governos, o governo federal e também os governos dos estados. Agora, tudo isso está sendo discutido, é claro, falando sobre o apagão em São Paulo. A gente lembra também que na sexta-feira a ANEEL informou que vai intimar a Enel para iniciar um processo de avaliação de uma eventual recomendação de caducidade do contrato entre a empresa italiana e o estado de São Paulo. De acordo com a autarquia, o processo será apreciado pela diretoria da ANEEL e em uma última instância pelo Ministério de Minas e Energia, Tainá e Uribe. A gente lembra que na semana passada o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, deu aquela coletiva de imprensa, criticou bastante também a atual diretoria da agência, justamente por ter enviado ainda em abril um pedido para que o estudo fosse feito, para que possíveis irregularidades fossem identificadas na Enel por conta de apagões que já tinham acontecido em novembro do ano passado e também em março desse ano, que na avaliação do ministro nada foi feito. Então agora a gente vê essa série de recomendações sendo feitas pelo governo federal, pelo ministério, também pelo próprio presidente Lula, que tem se posicionado nesse sentido.